Mais Saúde está no ar. E o tema de hoje é mortalidade materna, prevenção e as causas também, né, da mortalidade. E para conversar conosco, convidamos aqui o Dr. Luiz Carlos Teixeira. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, telespectadores da Campo Já é Minas. aqui da casa, sei. Com muita alegria estou de volta aqui. Ótimo, Eu vim então. aqui várias vezes, e a primeira vez sob seu comando. Então ótimo, seja muito bem-vindo e muito obrigada já pelo Muito convite. obrigado. E lembrando você aí de casa que o nosso programa é ao vivo e se você quiser participar, né, do nosso programa, ligue para o 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. Eu conto com as perguntas de você aí de casa. Obrigada. Doutor Luiz Carlos, eu acho que assim, no meu programa eu sempre tento tirar as dúvidas mais básicas primeiro, para depois a gente ir desenvolvendo o tema. Eu gostaria de saber, assim, para a gente começar, qual a importância do obstetra no acompanhamento das gestantes, né? Qual que é essa funcionalidade? O obstetra, em relação à gestante, tem uma importância fundamental. Hoje, infelizmente, a gente está passando uma dificuldade de falta de obstetras. Então, para tudo quanto é lugar que a gente vai, está precisando de obstetra, porque o obstetra acaba, em relação às complicações que acontecem, e ser chamado de madrugada, então o pessoal já não está fazendo mais obstetrícia. Eu gosto de obstetrícia, ainda mexo com obstetrícia. Então, o obstetra, ele é o auxiliar ali da parturiente, da gestante, desde o início da concepção, a primeira consulta do pré-natal, até o parto e depois até o puerpério, que é o período pós-parto. Então tem uma importância fundamental nessa orientação e condução dessa grávida até o seu parto. Ótimo. E como a gente pode definir o que é mortalidade materna? O que seria a mortalidade materna? A mortalidade materna é um assunto que está muito em evidência hoje, no nosso país. Graças a Deus tem diminuído um pouco. É aquela mortalidade por complicações, por doenças, por gestações de alto risco, no período pré-parto, no pré-natal, no parto e no período puerperal, que é o pós-parto. Então, todas essas mortes em gestantes, fazendo pré-natal, ou mortes no parto, ou então pós-parto imediato, elas são consideradas a mortalidade materna. Me parece que são 42 dias, né, que é considerado ainda depois do parto, Isso, no período puerperal até 42 dias, é o período que a gente fala o puerpério, aquele pós-parto, aquele período que o útero está voltando ao seu tamanho, ainda está com aquele sangramento, é o período que pode desenvolver infecções puerperais, que muitas vezes são graves. Então, esse período, inclusive puerperal, ele tem que ser muito bem conduzido. E para você aí de casa, para você contextualizar o nosso tema, ontem foi o Dia, né, Mundial de Combate à Mortalidade Materna, dia 28. Por isso que a gente trouxe aqui o nosso querido Luiz Carlos para estar conversando com a gente. É interessante a gente falar também, né, a gente estava falando decresceu, né, os números, né, me parece que nos últimos mais ou menos 16 anos aqui pela minha pesquisa, o que a gente tem visto é uma redução mesmo, né, no Brasil 43% na proporção de morte de mulheres vítimas, né, de complicações. Mas graças mesmo a assim, Deus, né, os pré-natais, o pré-natal ele tem que ser bem feito, né? Por que acontece? Pré-natal, inclusive as gestações de alto risco, que podem levar à mortalidade materna, então elas têm que ser muito bem conduzidas. Uma grávida cardiopata, uma grávida diabética, uma hipertensa, né? Então, o pré-natal ele tem sido mais divulgado, a gestante muitas vezes tem começado o pré-natal mais cedo, e o parto também, as condições dos hospitais, os monitoramentos de parto. Então, tudo isso, anestesia, tudo isso está fazendo com que diminua essa mortalidade materna. Ô, doutor Luiz Carlos, a gente está falando dessa questão, né, do pré-natal, né, como, vamos dizer, um indicador mesmo, né, como uma forma mesmo de estar prevenindo essa mortalidade, né, das mulheres. O que é o pré-natal? Eu acho que é bom a gente sanar essas dúvidas, né, que claro. pode ocorrer, né, com as pessoas. O que é o pré-natal e o que ele contribui, então, para essa saúde da gestante e também do próprio bebê? Pré-natal é aquele atendimento médico básico, obstétrico, que desde que a gestante engravide, ela fez o beta-HCG, que é aquele exame de sangue, e veio positivo, né? Então,
desde esse período que ela está com o exame positivado, ela começa esse atendimento médico especializado, que normalmente uma vez por mês ela vai ao obstetra. Então são pedidos exames em geral, pedidos ultrassons, é conversado com a parturiente, suas queixas, sanando essas queixas, passando medicamentos, pedindo exames. Então vai ser essa condução desde o início da gestação, né, até o seu parto e o pós-parto. Então, o pré-natal ele tem que ser muito bem feito, a gestante tem que ter consciência que o pré-natal é fundamental. Eu dou um exemplo aqui de um caso, uma vez que aconteceu no hospital, que a gente estava com uma paciente HIV positiva, né, de AIDS, fizemos seu pré-natal, tomando, junto com o infectologista, tomando as drogas necessárias, e no parto, qual foi a satisfação da gente ver que o neném nasceu, o bebê nasceu HIV negativo. Então, isso aí, a gente vê a importância do pré-natal. Doutor Luiz Carlos, recebendo muitas perguntas do pessoal aí de casa, eu já agradeço. Doutor Luiz Carlos, eu acho que é importante a gente falar aqui do parto por cesárea. Ele aumenta o risco da mortalidade materna? Eu acho que é bom de tirar essas dúvidas. Sem dúvida, o parto cesárea ele aumenta o risco. Apesar de hoje, no nosso país, realmente a gente está tendo um excesso de cesáreas. Tanto pacientes que querem cesárea, como médico, às vezes tem pouco tempo, e um trabalho de parto, por exemplo, na primigêsia, primeiro filho, ele dura muitas vezes 10 a 12 horas. E mesmo indicações obstétricas. E o parto cesárea é uma cirurgia, abre o abdômen, abre a barriga. Ao contrário, um parto normal, a gestante ela ganha o neném, e depois está pronto, já está ali tomando banho, já está ajeitando as coisas. Então, realmente, o parto cesárea ele aumenta a incidência de mortalidade materna. Eu tenho muita vontade de ter parto normal, sabe, doutor Luiz Carlos? Que bom, mas né? Realmente. Eu só sei que depois, só quero ver na hora que chegar lá, se eu vou continuar com essa força. Tem pacientes que falam, tô doido para ter parto normal. Aí chega na hora que começa a dor aumentando mesmo, ela já fica pedindo cesárea, né? Então... Ô, doutor Luiz Carlos, só para a gente entrar um pouco mais nessas questões, né, das doenças, né, também, de algumas mulheres que têm alguns problemas de saúde, né, e estão grávidas. Eu li algumas coisas sobre na revista Ciência e Saúde, falando que as doenças cardíacas ainda são a principal causa de morte em mulheres grávidas, de uma forma secundária, né, indireta, vamos dizer assim. Por que isso ocorre, doutor Luiz Carlos? A cardiopatia, porque a gestação em geral, há uma série de fatores que modificam o corpo da grávida, desde fatores externos, né, a barriga aumentar e várias coisas, dentre questões fisiológicas mesmo. O volume do sangue circulante ele aumenta, o batimento cardíaco aumenta, né? Então a excreção renal modifica. Então, com essas modificações todas fisiológicas na gestação, quando há uma cardiopatia, então pode haver uma descompensação dessa cardiopatia. Por isso que muitas vezes, hoje inclusive com o avanço da medicina, antigamente cardiopatas e diabetes que não engravidavam, hoje estão engravidando, inclusive até com mais idade. Então tudo isso contribui para a mortalidade materna. A gente tem uma pergunta interessante, da Vera do Matozinhos. Obrigada, Vera, um abraço. Ela disse que a filha dela teve trombose. Quais são os riscos que ela tem de desenvolver novamente esse problema numa outra gravidez? Uma paciente que já teve trombose, ela tem risco de desenvolver novamente. Uma coisa que ela tem que abolir da vida dela é o anticoncepcional, né, contraceptivo oral, que contribui muito para a trombose. E uma vez ela grávida, tem que ter um cuidado muito grande, tem que cuidar das varizes que podem provocar tromboembolismo, usar meias elásticas, consultar com o angiologista. Então, tu tem que tomar certos cuidados, ficar muito tempo de pé, né? Sempre quando deitar, manter as pernas para o alto, para não evitar ter edema, inchação nas pernas. Então, tem que tomar uma série de cuidados, que uma vez que a pessoa já teve tromboembolismo, ela tem uma chance maior de adquirir essa patologia. Olha, doutor Luiz Carlos, uma pessoa está perguntando, não me identificou ainda a produção quem é a pessoa, mas a pergunta é o seguinte: se a gestante tem tireoide, um problema de disfunções na tireoide, ela pode ter algum problema? A gestante que tem problemas de tireoide, ela pode ter uma incidência maior de abortamento e até de complicações, até para o feto, hipotireoidismo. Então, a gestante, é importante frisar aqui, Haruski, que no pré-natal são pedidos vários exames.
E dentre eles é preconizado que a gente peça exame de tireoide também. Porque se a gestante tiver algum problema ou de hipo ou hipertireoidismo, ela tem que ser tratada até o final. Não tem problema, existem medicamentos que podem tranquilamente ser tomados sem danos ao feto, então tem que tomar o remédio para evitar que tenha, por exemplo, hipotireoidismo fetal, que é uma coisa até importante, de importância grave, né? Ok, correto. Quem fez a pergunta foi a Cláudia do Giarola, já está aí respondida, Cláudia. A gente vai ter que dar um espacinho agora para fazer um intervalinho. E você aí de casa que ainda não participou, ligue para o 3372-3720 ou nos mande uma mensagem de texto para o 9972-1640. A gente vai para o intervalo, voltamos já.